galera boa de luta! Estamos no ar com mais um episódio do Resenha aqui no UFC Fight Pass Brasil, nosso programa de entrevistas sempre com um comentarista da casa e um convidado super especial. E hoje nós temos a honra de receber The Legendary Flávio Álvaro. Beleza, mestrão? Melhor agora. Mestre. Ó, isso aqui é Esse é relíquia, né, Rodrigo? relíquia do MMA nacional. Pois é, cara. Um papo muito bacana com o Flávio aqui. Tem muita história pra contar. Teve algumas lutas, né? Teve algumas lutas na carreira, o Flávio Álvaro, né? A gente vai contar pra você aí as lutas do Flávio Álvaro aqui, as guerras do mestre Flávio Álvaro. Mas antes eu quero convidar você a participar com a gente, assinar o UFC Fight Pass, tá certo? O QR Code vai aparecer aqui na tela pra você fazer a sua assinatura pra curtir todos os eventos do UFC ao vivo, na íntegra e com exclusividade na palma da sua mão, onde você estiver e a hora que você quiser. Beleza? Estamos combinados e além dos eventos do UFC ao vivo, temos séries, documentários, programas. Você assiste o Resenha a hora que você quiser, o episódio que você quiser, desde lá do primeiro. Tá certo? Então, assine o UFC Fight Pass e faça parte do nosso time Faixa Preta. Beleza? E por falar em Faixa Preta, já vamos começar aqui a aquecer o papo com o Flávio Álvaro. Flávio, no Sherdog são quantas lutas profissionais, hein? No Sherdog tem 49 vitórias e 11 derrotas. Só que fora isso, eu fiz ainda mais 11 lutas. 11 Porque não tinha Sherdog, há muito tempo Não tinha, atrás, vários lutadores lutavam os eventos nacionais, não tinha, né? Perfeito. Como a época do Sherdog, eventos. Você tem que, se eu não me engano, para entrar no Sherdog, você tem que ter fotos, matérias, né? Para colocar o Sherdog aí. Meu amigo. 70 lutas, 71 70 lutas. 70. Impressionante. Provavelmente é o lutador brasileiro que tem mais lutas ou entre os três que tem mais lutas, né, mestre? De todas essas aí que não estão no Sherdog, a que eu gostaria que estivesse foi a com o Anderson Silva, né? Mesmo eu perdendo, mas, perdi pro melhor lutador de todos os tempos. Acho que isso aí eu gostaria que engrandecesse meu Sherdog. Mesmo estando vermelhinho ali, seria um vermelhinho que ia abrilhantar meu coração. Uma baita de uma experiência, né? Ter dividido o ringue com o Anderson Silva. A gente vai falar um pouco mais da tua carreira, Flávio, mas eu queria, até para contar pra galera, muita gente está assistindo a gente aqui, jovem, começou a assistir Vale Tudo, a UFC há pouco tempo, uma galera da antiga também que está curtindo com a gente aqui, mas queria saber de você, assim, tua história. Você é daqui de São Paulo? É da capital? É do interior? De onde você é? Eu sou paulistano, nascido e criado aqui em São Paulo. Eu vim de um lugar chamado Taboão da Serra, que é a periferia aqui de São Paulo, Zona Oeste. Nascido e criado dentro de uma comunidade. E pela necessidade, mestre, de dar uma vida melhor pela minha família e poder construir um futuro para os meus irmãos, porque eu não tive pai, eu tinha um padrasto violentíssimo que agredia minha mãe, me agredia também. E pela necessidade de defender minha mãe e também me defender, acabei migrando para as artes marciais, aprendendo artes marciais com o intuito de defender minha família. Eu digo assim que o motivo de eu ir para as artes marciais não foram os motivos mais nobres, que realmente foi por uma questão de vingança, de raiva, mas quando você canaliza isso de uma forma onde você consegue entrar dentro de um mundo como são as artes marciais e ali você aprende a disciplina, o respeito, a ética, o comprometimento, a vida, você vê que, na verdade, e eu entendo que o meu padrasto ele fez um bem do caramba para mim. Se não fosse ele na minha vida, se não fosse esse lado negativo, talvez o Flávio Álvaro não existiria para as lutas, não existiria para as artes marciais. Talvez eu tivesse seguido outro caminho. Então, acho que não é o que acontece conosco, né? Mas como a gente encara isso e como a gente lida com isso. Lidei dessa forma e sou grato hoje pela vida dele e seguimos em frente. E a gente está falando desse teu início na luta com quantos anos de idade, mais ou menos? Essa época eu tinha 13 anos de idade. 13, adolescência, início da adolescência. Início da adolescência. Entendi. E quando é que foi o clique, assim, de você falou assim, bom, vou viver desse negócio? Teve esse clique? Teve alguma coisa que marcou essa conversão, Flávio? Eu acho que desde quando eu entrei na academia que eu vi que eu estava num ambiente onde
pela primeira vez na minha vida, eu tinha me sentido igual. Porque até então, fora do tatame, sem luva, sem short, sem caneleira, eu tinha uma vida mais difícil pelo fato de que era preto, era pobre, então as pessoas me julgavam por isso. Eu tinha essa consciência em relação a quem eu era fora dali. Mas quando ali eu estava, eu me sentia igual a todos, assim, sabe? Todos me faziam me sentir igual a eles. E de repente é até melhor, né, mestre? De repente até melhor, porque você era um cara talentoso, se dedicou às artes marciais, sentia bem, né? Muita gente que procura as artes marciais procura uma autoestima, né? Procura sentir no ambiente. E o ambiente você se sentia seguro. Apesar de muita gente acha que é violento, você se sente seguro, tá numa roda de amigos, né? Tem um mestre que qualquer tipo de luta, as pessoas que não praticam, acham aquilo agressivo. Tem um mestre que é um mediador né, de qualquer combate. Interessante. Eu falo pra minha tia, eu tenho uma tia chamada Ana. Ela, nossa, isso é muito violento, isso é extremamente absurdo, ficar batendo num outro homem por dinheiro, por troféu, por fama. E eu sempre falo pra ela, né, hoje ela entende de uma forma melhor, que eu era violento quando eu estava nas ruas, né? Quando eu estava jogado às traças, passando necessidade, passando por situações onde uma criança, um jovem, um adolescente não deve passar, aquilo era a pura imagem da violência. E quando você está dentro das artes marciais e você entende o tamanho disso para a vida de pessoas que vieram da onde e que vêm da onde eu vim, então você entende que a violência ela está nos olhos daqueles que não praticam e não têm entendimento, porque quem está dentro e quem realmente conhece as artes marciais sabe o quão glamuroso e o quão grandioso é para a vida de pessoas iguais a mim e pessoas que vêm da mesma origem, o quanto isso é importante, o quanto muda e torna a vida de jovens que poderiam ser jovens violentos, atacar pessoas na rua, fazer mal para outras pessoas e através das artes marciais enfrenta alguém do mesmo tamanho, do mesmo porte, sempre com uma regra, sempre visando a melhora não só dele, mas também da família dele. Isso aí eu acho que se há algo mais belo e mais bonito que isso, eu não conheço. É fantástico, muda a vida mesmo, né, Flávio? Agora que você falou de violência, de estar presente ali, eu fiquei até um pouco curioso, se você puder expandir um pouco mais pra gente. Você está falando da tua realidade no teu bairro, lá em Tabuão, né? Uma comunidade carente, uma comunidade pobre, você cresceu um menino pobre ali. O que você viu, assim, de violência próximo de você, assim, que você pode falar pra gente? Quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe foi assaltada por uma mulher e a gente foi morar Fomos morar num lugar onde era um centro de macumba e tal, essa parada. E ali a gente começou a morar ali, naquele lugar ali. E diante daquilo ali, muitas coisas aconteceram. Tivemos uma briga com essa mulher e tal, e acabei conseguindo um barraco dentro de uma favela chamada Inferninho, Propício. E ali a gente dividiu a parede do nosso barraco, a gente dividiu com uma lona. Metade da lona os traficantes faziam as drogas dele, e metade da lona morava eu, minha mãe e meus 2 irmãos. E, por incrível que pareça, mestre, essas pessoas que vendiam as drogas, essas pessoas que faziam aquelas coisas lá, elas nos tratavam super bem, assim, sabe? Eram pessoas humanas que, cara, nos davam comida, nos davam uma paz ali, um conforto, mas diante a isso, esse falso cenário de segurança, havia muita violência, muita coisa acontecendo que a gente entende que um jovem, uma criança não deve lidar com isso nem passar. Se não fosse as artes marciais, se não fosse a figura de um mestre, a figura de um professor na minha vida, provavelmente, e por todos os motivos do mundo, eu teria engrenado também para esse mundo e não havia como ser diferente. As artes marciais salvou minha vida. Literalmente, você estava do lado do lado crime, da violência, do lado da violência, de um caminho teoricamente mais fácil. Tomou o caminho que era suave, nobre, que né? era mais nobre. Vou voltar à pergunta do André, quando deu aquele clique, falou, eu vou viver disso. Você foi dar aula, foi direto para uma luta? Quando eu tinha 2 meses de treino,
já me colocaram em um evento chamado de Contato Total, que era não sei se o mestre vai falar, um mestre chamado Adriano Silva. Eles me colocaram nesse evento e era um contato livre, que não podia golpes muito fortes e nem golpes no rosto. Só que eu já comecei quebrando o outro adversário na porrada. Não tinha técnica, mas tinha muita agressividade, né? Tinha esse espírito de... O ímpeto e aquela raiva de toda a situação, né? Claro. E aí os caras, não, ele não pode estar aqui, ele tem que estar pro outro. Aí já me colocaram um negócio chamado Contato Total, eu tava no Contato Leve, me passar 2 meses de Contato Total, um tatamezinho no chão, um outro cara na tua frente, sem luva e porrada. Mas a turma era de Muay Thai, kickbox? Qual que era a arte marcial assim, da entrada? Existe uma arte marcial chamada Contato Total Português. Ah, perfeito, isso que eu queria entender. Existe uma arte marcial chamada Contato Total Português, que é do mestre Adriano Silva, um português, por sinal, um homem maravilhoso, assim, fantástico, um ser humano absurdo, tenho muito respeito pela vida dele. E ele me deu várias oportunidades. E eu comecei, ali nesse evento, nossa, saí na porrada com o cara mesmo e ganhei. Aí os caras, pô, tu tem talento. Vamos sair novinho, né? Novo. 16 anos, lutando contra homens já. Com 16 anos já estava lutando contra homens. E foi aí que deu início. Mas assim, foi um universo, assim, acho que tudo na minha vida nunca foi muito planejado. Foi tudo meio que... Vamos fazer, vamos. Vamos lá, vamos. Então isso aí foi uma das coisas que eu não planejei ser lutador. Assim como muitas coisas na minha vida eu não planejo, assim, eu deixo as coisas acontecerem, eu vou vivendo o meu dia a dia de forma extremamente natural e deixa... Hoje eu falei até pra minha esposa no carro, que ela estava brava com o trânsito de São Paulo, né? Falei, deixa o dia correr. O que tiver que ser, vai ser. E você falou uma coisa que faz total sentido, que é muito sábia, né? Que é o seguinte... Às vezes as coisas acontecem... Eu não sei se a gente falou isso aqui no ar, se a gente estava conversando ali atrás. Às vezes as coisas acontecem e você não pode mudar, mas o jeito como você encara aquilo, você pode controlar. Claro. E essas são as coisas que você tem que canalizar energia, né, Flávio? E esse teu início, então, você já começou a ganhar uma grana ali, e aí você migrou para... Como é que foi essa conversão para o MMA? Ou, no caso, na época, devia ser Vale Tudo, não era o MMA ainda? Na época não tinha nem grana. A gente ganhava um kit de... pomadas de Gelol, uma camisetinha azul lá, e era isso, não tinha mais nada. Ah, e um protetor de boca lá, aquele que você coloca na água fervendo. Você dava aula, né? Você já dava aula? Não dava aula. Não dava aula. Eu tinha 2 meses de treino, não dava aula. Fui jogado na boca dos leões. E ganhei deles, bati neles. Só que eu peguei... Assim, eu encaro as artes marciais, e até hoje ainda eu tenho essa noção das artes marciais, porque hoje eu tenho outros business, hoje eu tenho outros negócios que eu movimento, e eu não dependo das artes marciais para mim ter minha renda. Claro. Hoje não mais. Porque eu vejo a arte marcial como por amor, por entrega, pura verdade. Então, para mim, a arte marciais ela tá acima do dinheiro, tá acima da grana, tá acima de tudo que for relacionado a business. Para mim, a arte marcial é vida, assim, sabe? Eu encaro a arte marcial como a salvação da minha vida, encaro a arte marcial como tudo que eu preciso para me ser quem eu sou. Eu entendo que se eu não tiver as artes marciais, entendo isso, que eu não serei essa pessoa que está aqui centrada, trocando uma ideia de boa. Eu me vejo de uma forma totalmente diferente. Tenho medo do Flávio Álvaro sem as artes marciais. Eu tenho medo desse Flávio Álvaro. E isso é uma coisa que eu encaro assim. Então, as artes marciais, para mim, ela ultrapassou esse parâmetro de competição, tanto que eu fiz tanta luta pelo fato de que eu gostava de sair na mão. Achava que era divertido demais. Caraca, mano, vou lutar. Putz, que legal. E você lutava quantas vezes por mês, assim? Já chegou a lutar quantas vezes por mês, assim? Ó, no Rio Heroes... que foi... Ele foi o cara do Rio Heroes, né? Ele foi... né, para explicar pro pessoal, era um evento que era sem luvas... Sem regras. Sem regras. Sem tempo. Né, sem tempo. E chamou a atenção, né, do Brasil, do mundo inteiro. Não é só do Brasil, do mundo inteiro. E parava, e ele era o cara do evento, foi o grande nome do evento. Né, e quantas lutas você chegou a fazer lá? Fiz 19 lutas no Rio Heroes. 19 lutas. Uma luta de 35 minutos contra o Ivan Pitbull. Nossa Senhora. 35 minutos. E voltei ainda para fazer mais 2 lutas. Uma contra o meu arquirrival, o Udi Lima, que eu ganhei dele, diga-se de passagem, e outra contra o Sol. E essa contra o Ivan
foi que você quebrou Com a mão a mão, braço? Quebrou o braço também? Eu tava com a mão quebrada, mestre, de um evento anterior. Aí você perguntou nesse evento eu fiz 3 lutas e numa edição anterior, há 2 semanas passadas, eu tinha feito mais 3 lutas. Então eu fiz 6 lutas no mês. 6 lutas? Pra quem não entende, sem luva. O pessoal antigamente tinha torneios, né? Hoje em dia tem regras. O cara faz uma luta, a comissão, né, do local, o cara fica suspenso talvez 2, 3 meses se ele estiver muito machucado. Aí tem camp nesse meio do que Tem 2 meses e meio. E ele vinha de uma mão quebrada do evento anterior e foi pra dentro. Sem luva, sem tempo. Sem tempo. E foi importante essa época pro esporte. Foi. Né? O pessoal fez o máximo, né? Voltou a atenção pro esporte. Mas depois entraram as regras até pela integridade física dos caras. Hoje a gente vê, né? Os garotos terem uma longevidade. Se for um caso que lutou muitos anos, mas nem todos os atletas que lutam naquelas regras conseguiram lutar tanto tempo, né? É impressionante que a gente, começando com o Flávio, ele é um cara de 40 e poucos anos, a quantidade de guerras que você tem, do jeito que elas foram, você é um cara que tá íntegro. Forjado no aço. Tá bem forjado no aço. O cara tá melhor que muito garotão hoje em dia, tá firme, tá forte. É a melatonina. Mas mantém treinando, né, Marcelo? Mantenho treinando, mantenho ativo lá nos Fight Nets, lá, treino com a rapaziada, lá com a molecada toda. Não tomo mais porrada na cabeça, né? Não tenho necessidade. Mas faço grappling lá com a galera, agarro a galera, eles me agarram e a gente se diverte. Eu sigo ele no Instagram, né? Lá, todos os meninos do Fight Net, eu fico todo dia olhando, né? Eu gosto de estar nesse ambiente. E o Flávio passa grandes mensagens pro pessoal, né? Antes das lutas, antes dos treinos. Você cria uma atmosfera, que a gente estava até conversando sobre isso, pro atleta, que ele entra na luta o campo inteiro. Né? Tem atleta que ele deixa para entrar na luta uma semana antes. Né? E você dá aquela mentalidade que marcou o camping, a luta começa. Já está começando. Já começou, perfeito. É isso. Eu acho que assim, a seriedade que você encara o jogo é importante para na hora da competição você estar com menos carga no seu ombro, né? Então assim, eu sempre encarei as artes marciais, a competição, eu sempre encarei muito mais do que simplesmente ganhar. Para mim era sobreviver. Então eu estava ali na frente com alguém que queria me fazer mal. E eu também queria fazer mal para ele. Então, a minha mentalidade já vinha forjada bem antes daquela jaula fechar. Antes da jaula fechar, eu já estava pronto para tudo. E às vezes o cara só deixava para ficar pronto ali dentro ali. Quando ele olhava para mim, ele encarava aquela realidade ali, via alguém pronto para morrer, falou, pô, esse cara aqui vai ser duro. Assustava um pouco. E de onde é que veio o seu apelido The Legendary? Já veio bem depois da carreira ou foi no início? Como é que foi? Antigamente me chamavam de o Jorge Pereira. Me chamava de Eu Sobrevivente, lá no Rio Heroes, lá, The Survival. E aí eu tenho um grande amigo meu, o Ivan Jatobá, que é até empresário do Caio Borralho. Gente, muito bom, cara. Bater papo pro Ivanzão, que ele é altíssimo nível. Conheci o Ivan no litoral norte de São Paulo, assim, num bate-papo, começamos a conversar. Eu já estava meio desiludido com a carreira e tal, lá na frente, não queria mais competir. Aí comecei a conversar com o Ivan e o Ivan deu esse start, falou, não, vamos voltar. Porque com o Rio Heroes, André, eu tive, assim, a competição foi ótima para mim, eu gostei de competir o Rio Heroes, mas tive muitos boicotes devido ao Rio Heroes, porque a galera caiu matando em cima de mim. Então eventos não deixavam eu entrar, eu era proibido. Mas por quê? Porque o apelo à imagem do Rio Heroes negativo foi tão grande que a galera me proibiu, porque eu virei como o bad boy da luta, o marginal, o bandido. O Vitor Belfort me atacou para tudo que é lado. Enfim, muita gente, com toda razão, não tô nem... É a visão deles, mas... Cara, é assim, você tá falando de um cara que tem que sustentar a família, você tá falando de um trabalhador, você tá falando de um pai de família, você tá falando de alguém que tá fazendo o que ele ama e o que ele sabe fazer para manter a família dele. Agora, para alguém que tem uma vida diferente da minha, eu acho que me julgar... É muito fácil falar, né? Você entendeu? Então, teve esse ataque e a galera foi no embalo do ataque, fui podado de todos os eventos, não podia mais lutar e já estava começando já as coisas ficarem ruins para mim.
Só que aí veio o Ivan, com uma perspectiva diferente de negócio, de vida. Aí mudou meu apelido para The Legendary e trouxe a liga, lembra da liga do Taíde, do Rafinha Bastos? Sim, lembro do programa de TV. Sim. Ele me colocou na liga, eu consegui falar, expressar que aquilo ali não era um movimento de ódio, era um movimento de amor, que eu estava lutando pela minha mãe. Minha mãe não tinha que comer, cara. Quando eu fui lutar a luta contra o Ivan Pitbull, minha mãe e meus irmãos estavam dormindo na garagem de casa, porque os aluguéis estavam atrasados e o cara fechou a porta. Falou, se você não pagar o aluguel até tal dia, vocês estão despejados. E minha mãe estava dormindo na garagem, irmão. Pô, aí você não vai falar que o motivo é nobre pra sair na porrada sem luva. O lance... E é legal, Flávio, você tocar nesse assunto, até pra gente poder contextualizar, pra quem tá assistindo a gente, não pegou essa época, não se lembra dessa época, não tá ligado. O Rio Heroes surgiu numa época em que o MMA já acontecia, com luva e tudo. Ele meio que resgatou essa coisa das raízes do Vale Tudo, Rio de Janeiro. Era um evento, inclusive, que o dono não era brasileiro, né? Era americano. Americano, né? O Jason. Então, é bom a gente resgatar isso para as pessoas entenderem e contextualizarem o momento. Já foi nos anos 2000? Você lembra o ano certo? Eu não me recordo muito bem de anos, mas acredito que tenha sido pelo ano 2000. Eu já tinha nome, né? Eu já era conhecido no MMA. Sim. Eu já tinha uma carreira no MMA, já tinha algumas lutas, a galera me conhecia. Tanto que eu virei a cara do Rio Heroes porque eu era o mais conhecido lá no Rio Heroes. Lá. E lá você foi campeão, você teve 3 cinturões vezes. Lá. Tenho 3 cinturões e uma garfada. Então, quem não teve uma garfada, levante o dedo, né? E o Flávio, são 60 lutas registradas no Sherdog, mais 11 ali prévias, né? Como é que você faria um retrospecto aí, a tua luta contra o Anderson Silva? Anderson Silva. Tava o Mano Brown ali, meu parceiro, você viu? O Brown é meu grande amigo, grande parceiro. Monstro, Mano Brown. Né? Aí foi no Rio Heroes, né? Aqui eu perdi pro Mão de Pedra. Aí foi quando eu fui bicampeão do Rio Heroes também. Tava seco ele, Emerson. Tava seco. Bons tempos. Como é que você faria um retrospecto da sua carreira? Hoje você, com 46 anos de idade, já veterano, aposentado, passando tua experiência para os mais jovens, lá na Fight Nerds. Como é que você faria essa retrospectiva dessas suas mais de 70 lutas? Eu acho que se eu fosse poder voltar atrás e fazer essa viagem ao tempo, eu diria assim, o Flávio Álvaro foi um lutador que passou muita coragem para todos, passou muita força, motivação, mas ao mesmo tempo era um cara que ele era movido por amor, assim, sabe? Eu fui sempre movido pelo amor. O amor à minha mãe, assim, é absurdo. Tanto que quando a minha mãe morreu no domingo, eu lutei na sexta para fazer uma homenagem a ela. E pra mim aquilo ali seria a última luta, assim, porque depois que a minha mãe morreu, pra mim, falei, cara, não tem mais por que lutar. Então, assim, se eu fosse voltar atrás, fazer um retrospecto, Flávio Álvaro é por amor, assim, sabe? Toda a minha vida, assim, foi levada por amor. Amor a minha mãe, amor à família. E hoje amor ao meu filho, ao Noah. E eu quero agradecer muito, assim, a todos os mestres que deram origem a isso que a gente chama de artes marciais. Agradecer a todas essas grandes influências que eu tenho na minha vida, como o Minotauro e outros grandes nomes, Macaco, pessoas importantes, não só para minha formação como lutador, mas para minha formação como homem. Eu olho para esses caras aqui e eu falo, pô, eu quero ser igual a esse cara, porque é alguém que me motiva, assim, sabe? Eu não quero ser igual Bill Gates, não quero ser igual esses caras, eu quero ser igual esse cara aqui. Então, pô, eu tenho essa ideia de que tudo que eu conquistei ou tudo que eu deixei de conquistar tá ligado diretamente ao amor, assim, sabe? Então, errei por amor, acertei por amor, então Flávio Álvaro é amor. E desses mestres, qual assim, você falou, né? Você falou alguns aí, mas você ingressou no jiu-jitsu, né? Você veio da arte marcial em pé, você ingressou no jiu-jitsu, depois você você pegou a faixa preta na shootbox também, né? Dá uma passagem, falando dos seus mestres que foram importantes na sua carreira. Eu comecei com o mestre Adriano Silva, no Contato Total Português, com o mestre Martelo, que é um vale tudo. E aí depois eu migrei para o Macaco,
para Macaco Gold Team. Jorge Patino Macaco. Jorge Patino Macaco. Aí fui treinar com Margarida também, que com Margarida eu peguei a faixa marrom. Grande nome, a gente tá fera brabíssima. Um dos maiores lutadores, um dos maiores lutadores que já teve de kimono, né? Tá entre os 5 maiores, na minha opinião. E aí, quando o Macaco foi embora para os Estados Unidos, a gente ficou meio aqui que a Deus dará, né? Porque o Macaco era tudo pra gente aqui. Aí eu comecei com o Diego Lima, Chutebox São Paulo. O Diego Lima era só Muay Thai. Então a gente começou a fazer ali Chutebox São Paulo, começamos a fazer o MMA lá. Era eu, ele, o Felipe Sertanejo. E a gente ficava treinando entre nós. Eles não tinham nada de grappling, nada. E eu comecei a passar um grappling para eles ali e tal, que eu já era faixa preta. Demos início a Chutebox. Comecei a querer fazer outras coisas também. Aí eu fui treinar na 011. Barbosa Jiu-Jitsu, mestre Barbosa, que eu tenho um profundo amor por ele, Thiago Alves, Murilo Santana, me ajudaram bastante. Só escola alto nível. O Marcelo Caldas, da Mavors. Então, assim, o legal é que eu sempre tive as portas abertas em todos os lugares. Todos os lugares eu soube chegar e soube sair. Tanto que até hoje, mesmo eu não estando mais na Chutebox, e a gente sabe o quão o Diego Lima valoriza essa parada de vestir a camisa e estar dentro do grupo, ele valoriza muito isso. E mesmo eu não estando mais na Chutebox, eu tenho um tapete vermelho esticado lá pra mim, lá, por todos, assim. Os caras mesmo têm uma gratidão por mim e eu por eles, assim, absurda. Somos grandes irmãos. Então, essa ideia de respeito, disciplina, sabe, poder se integrar ao ambiente e fazer parte do ambiente, não querer ser mais, não querer ser menos, mas querer fazer parte, isso para mim sempre foi um ponto marcante na minha vida, assim, tanto que qualquer lugar que eu vá, sou bem quisto. E como é que surgiu a NETS? Né? Porque teve essa passagem, você teve na Chutebox, eu até fui lá, meu seu treino, tinha oportunidade, a gente fizemos. E um grande lance, que o MMA, hoje em dia o MMA, né, se chegar no UFC, rola muita grade. Rola muito treino de grade. A gente, na transmissão das lutas, cerca de 30% da luta acontece na grade. E é um defeito do MMA nacional que o pessoal não faz muita grade. Treino em pé ou treino no chão. E o pessoal sentiu isso. E o treino do mestre é muito grade, é muito encostado, né? É muito ground and pound. Né? Porque ele já tem uma visão do que é o MMA, que a gente já começou a praticar isso nos Estados Unidos e a galera aqui, então, tive a oportunidade de pegar um treino desse de grade com ele no Chutebox. Como é que surgiu tua ida lá pra NETS, assim? Eu sempre falo assim, quando eu entro no Octagon e quando meus atletas, os atletas que eu treino entram no Octagon, somos nós e a grade contra o adversário. A grade é um aliado, é uma aliada ali, né? Ou a grade é o seu aliado ou ela é seu inimigo. Perfeito. Excelente essa leitura, Salazar. Então é sempre nós e a grade contra os nossos adversários. Então a gente explora bem aquele espaço ali, porque é um espaço que ganha luta. Ganha luta. Então, eu estava dando aula na Chutebox, só que eu estava ganhando bem, por sinal. Só que eu já não via mais utilidades da minha parte, porque eu já tinha passado tudo, tinha que passar, já não estava tão motivado, porque eu via que eu não estava servindo, na minha cabeça, eu não estava servindo não estava ajudando tantos meninos como eu gostaria de ajudar. Você não estava sendo a inspiração que você acreditava que você poderia ser para os atletas. E aí eu tive uma ligação uma vez do Pablo, vem cá e tal, quero que você apresente, conheça aqui nosso lugar. Aí fui lá, estava dando aula para um aluno meu particular, fui lá ver e tal. Cheguei lá, comecei a conversar com eles e gostei muito do Pablo, porque o Pablo, ele chegou em mim e falou, cara, eu não tenho nada para te oferecer. Você vai vir para cá, não tem salário. E eu ganhava um salário na Chutebox, não tem nada, mas você pode ter certeza. A gente vai ficar rico nesse negócio. Vamos ganhar dinheiro com esse negócio. Acredita em mim, a gente vai longe com isso aqui vai ser um negócio do futuro e tal. Olhei para aquele cara, falei, caraca, ou é doido, ou é doido. Ou é doido, mas vamos acreditar nesse doido. Mas o olho do Pablo, assim,
não tinha dúvidas. E se o Pablo falar com você não vê dúvidas do que o Pablo quer dele. Ele esteve aqui com a gente, o Pablo Sucupira. Pablo Inteligentíssimo. Um cara acima da média. E assim, ele, além da inteligência, é um cara com muitas certezas. O Pablo tem poucas dúvidas. Pouquíssimas dúvidas. Falei, cara, eu vou embarcar nesse barco aí. E comecei o trabalho com eles na pandemia. Começamos um trabalho ali. E aí, depois de alguns meses, o Caio foi contratado para fazer o Contender. Nesse embarque estava você, o Pablo, mas quem? O Murata, talvez? Estava com vocês? O Murata ele é o primeiro aluno do Pablo. O primeiro aluno do Pablo é o Murata. E o Jair estava lá. E aí o Caio já estava nessa também? Tava, Caio. O Caio tá desde o início. Tá desde o início lá. Desde o início. Quando eu cheguei, o Caio já era uma estrela já. Já tava com 10-0, 11-0. O Caio já tava na ponta do casco. Aí ele fez uma luta aqui em São Paulo e aí foi chamado pro Contender. Embarcamos no Contender, todos felizes. O Caio ganhou a luta dele, o Dana White jogou aquele balde de água fria. Foi. Não contratou o Caio. E aí a gente, no carro, né, voltando, já meio assim e tal. Não, vamos, sabe? Vambora. Aí o Ivan Jatobá de novo, teve uma grande ideia de mandar uma mensagem pro Mick, ou pro Seixas, né? Mick. Mandou uma mensagem pro Mick falando que o Caio estava pronto, que ia ficar em Las Vegas, que ele queria lutar de novo. Aí o Mick respondeu falando que beleza, mas ele ia lutar na categoria de cima. E aí aceitou, venceu e é muito do matchmaker. Sensacional. É muito do matchmaker. Tem uma deficiência de cair uma luta e muitos atletas que querem lutar, é bom eles estarem preparados e ter um empresário que fique ali. Né, tendo uma comunicação com o evento, porque o evento precisa do atleta. Uma hora dessa salva, né? Salvou, né, cara? E tem que ter um empresário que dê uma estrutura para o garoto, que ele dê uma estrutura de pagar hotel, de segurou o garoto lá até a semana seguinte, quando foi feito o check-in do outro hotel, né? Então tem que ter um... E o empresário é muito importante, o empresário ativo. Quero dar os parabéns aí com o Ivan. Pois o Ivan é fora de série. O time de vocês é muito bom, o time de atletas é muito bom, a gente vai entrar mais daqui a pouco, mas eu quero aproveitar que o Flávio está aqui, ele está falando do Pablo Sucupira, né? Fala aí, tem recado do Pablo aqui. Fala aí, Pablito. E aí, Flavião, aproveitar esse vídeo aí para te agradecer, ter aparecido na Combat, ter acreditado na nossa equipe. E hoje, cara, a gente tem muito do que você ensinou pra gente em cada atleta, em cada pessoa que tá lá. A gente aprendeu que nem sempre o mal é o errado, nem sempre o bom é o certo. Que o importante é fazer o que você acredita, ter firmeza nas suas crenças. E tenho certeza, irmão, que junto a gente vai construir a maior equipe do mundo. Estamos no caminho aí de formar alguns campeões e mais que isso, estamos mudando a vida de muitas pessoas. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Você vê, não tem dúvida, né? Propósito, né? O cara que chegou pra você com um propósito claro, né? E é um amigo, sócio, amigo, e tá junto na guerra ali, né, Flávio? E eu me sinto seguro ao lado dele, assim. Eu falo pra ele, assim, cara, eu tô aqui pra compor. Eu sou um bom cara que, mano, eu tô ali pra ajudar a tapar buraco, pra fazer as coisas acontecerem. Quando precisar de algo, eu tô aqui. Quando... Encosta aqui, vem comigo que você não tá sozinho nessa jornada aí. A gente vai caminhar junto aí e é isso. Achei um ótimo parceiro aí, não só pra luta, mas pra vida. O Pablo é um cara que eu posso confiar pra qualquer coisa, fora luta, qualquer problema, qualquer situação, eu posso chegar nesse cara aí que nele eu vou achar uma solução plausível. Eu gostei muito do problema. que ele falou, Mestre, de mudar a vida de pessoas. Vocês com certeza estão pegando vários jovens, né, garotos que estão entrando lá, e, né, tipo o Jean, aquele menino de Florianópolis, esteve lá, e dá um norte, né? Claro. Eu vou entrar nessa equipe, porque vê a tua imagem, um cara que conhece o MMA, vê a imagem do Pablo, né, de confiança. E falar desses novos talentos aí, destaca 5 pra gente aí que sai, que tá lá Fora os que já estão no Contender? Fora os que já estão no Contender. São 5 já no UFC. 5 contratados, né? 5 contratados. Quais são os 5 contratados? É assim, hoje nós temos o Giovanni é um garoto cubano,
Mas esse não tá no UFC ainda. Não. Mas daqui uns dias. Tá. Aguarde. Eu conheço o Cuba. Conheço o Cuba. O Ícaro. O Ícaro, uma máquina. O moleque, ele é uma mistura de Caio Borralho com Maurício Ruffi. Tem esse negócio diferente nesse menino aí. O Pablo sempre me falou dele. E quando eu cheguei lá, ele não era isso. Cheguei lá, eu falei, mano, não será? Não, vamos acreditar nele e tal. E, cara, hoje eu vejo aquele moleque e meus olhos brilham assim. Às vezes ele faltava aquele, né, ou talvez um mestre mais que desse uma consciência para ele. Tem muita gente boa, mas falta um cara que dá um clique, né? Dá aquela lapidada ali no final, clique, a experiência, talvez, né? A experiência e também emocional. Isso faz muita diferença, né, Flávio? Às vezes você só precisa desse clique, né? O acreditar, né? Você vê que, André, muitos dos nossos grandes campeões, eles sempre foram grandes pela confiança. Anderson, Aldo. E quando perderam a luta, em algum momento, o Aldo mesmo. O Aldo, quando eu vi aquela luta com o McGregor ali, eu vi que algo aconteceu, porque ele foi sempre o mesmo Aldo, mas acho que a confiança já não foi mais a mesma ali. O Anderson, quando teve aquela fratura na perna, perdeu aquela luta pro Weidman e tal. Então, muito do atleta ele confiar. É o quanto ele confia nele, o quanto ele quer que as pessoas passem de confiança para ele, que não pode ter soberba também, né? O cara tem que entender que as pessoas que estão em volta dele, por isso que ele tem que se cercar de um grupo que tenha pessoas que ele confie, pessoas boas, para que ali ele sinta a segurança dele falar, não, cara, eu tô bem pra caramba, ganho e tal. Confiança eu acho que é o caminho para que você chegue e se mantenha no ápice. Sim. Confiança é tudo. E aí você estava falando dos atletas que não estão ainda no UFC, mas que são bons nomes, só para a gente listar aqui para a galera já ficar por dentro. É o Giovanni, o Ícaro, mas Giovanni, Ícaro, os que estão na ponta do casco são esses dois, assim, que eu vejo que não tem jeito. Vão, ano que vem, estão no Contender e vão para o UFC. O Jairzão, mesmo com a derrota que ele teve agora no Contender, o Jair é uma máquina, não teve a melhor apresentação, mas pode ter certeza que eu acho que isso aí veio para engrandecer mais ainda o que ele é. Que o Jair é uma máquina. Ele, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, mas pode colocar o Jair também nessa lista aí. É um garoto de Vitória da Conquista, da minha cidade natal. A gente... Foi até uma indicação nossa lá pro Santiago, estava pensando num cara de 66 quilos, enorme, 1,80 m, né? Gigante, luta muito bem, 1,88 m. Mas não se apresentou tão bem, deu uma, né, talvez psicologicamente o Messi não estava no dia também, né, mas a gente tem certeza que é um cara que tem um futuro futuro muito brabo. Não tem uma galera da pesada, cara, inclusive às assim... vezes não entra, né, cara, naquele dia não foi o dia dele. O nível de competição é muito alto, né? E assim, o que me chamou muita atenção, Flávio, é que a gente já tem o Caio Borralho, que é a estrela da equipe, né, veio do Contender. Temos a Bruna Brasil, que também veio do Contender Series. E nessa temporada, nessa última, foram mais 3 nomes da Fight Nerds dentro. Carlos Prates, o Jean Silva, né? O Jean Silva e o Maurício Ruffi. Que é um craque também. São 3 nomes assim que chegam prontos já pro UFC. E é muito importante se chegar num ponto da carreira que você vai chegar, não vai bater e voltar. Vai chegar e ficar. Isso é fundamental também. E eu estava falando até para o André antes, mestre, que nós colocamos atletas não apenas com a ideia de entrar no UFC, mas colocamos atletas para seguir carreira dentro do UFC. Porque o business, o jogo mesmo, a grana começa a rolar e o negócio começa a acontecer a partir do momento que os caras estiverem no top 10, estiver ali na ponta. Que ele girar o terceiro contrato dele. Aí a coisa começa a acontecer. Então a gente colocou atletas, você pode ver todos esses que você falou, são caras que têm potencial de chegar lá na ponta. O Ruffi, o Jean, o Carlos Prates, a Bruna, o Caião nem se fala. O Caião já está acho que com 5 lutas. Por aí, daí para lá, né? E o Caio vai ser, e já é. Vai ser uma estrela assim. Mas é um cara, e é um negócio muito legal que eu vejo na equipe. O Caio fala inglês. Ele é um cara muito. E vocês, os alunos, estão fazendo aula de inglês. Estão fazendo aula de inglês. Então é um cara que você joga
faz uma boa apresentação, pega o microfone e se vende em inglês. E cheio de patrocinador, Cheio de pô. patrocinador. O bicho tá cheio de patrocínio, pô. Cheio de patrocínio. Né? Fala bem, fala super bem. Pronto, né? E o que é legal é que, assim, a visão de empresa é muito importante. Claro. Vocês têm uma visão empresarial, você fala aqui abertamente, tranquilamente, de que o dinheiro vai vir lá na frente do contrato. Claro, é uma empresa, os atletas são sócios dessa empresa, são empresas dentro de uma empresa, Claro. então todo esse mecanismo é muito importante. Uma vez, a Bruna Brasil falou um negócio muito interessante sobre ser sócia da empresa Fight Nerds, uma vez aqui no Resenha, e inclusive a gente tem aqui um recado da Bruna para o Flávio Álvaro, e a Bruna que sempre toca no nome do Flávio, tem esse cara aqui como inspiração também, dentro e fora dos tatames. Vamos ouvir a Bruna. Bom, o Flávio Álvaro é um cara super importante para mim, além de ser um dos meus principais treinadores. Ele é um cara que tem uma conexão muito forte comigo, ele sabe bem. Olhos de tigre é uma frase que ele ativa o meu modo guerra, que a gente, tanto nos treinamentos, especialmente na luta, tem funcionado bastante. Ele consegue trazer esse espírito guerreiro, essa vontade de vencer. E é um cara fantástico, eu admiro bastante. É um cara que eu espero estar comigo nessa jornada e rumo ao cinturão do UFC, rumo a ser melhor do mundo. E é isso, um beijo, Flavião. Te amo de coração. Tamo junto. Não tem como não gostar da Bruna. Gente finíssima, né? É uma pessoa que eu quero carregar também para toda a vida, assim, sabe? Nós até viemos aqui comer no Mestre Maeda. Vou até convidar o mestre também para ir lá comer. E a gente tava conversando muito sobre isso aí e a gente fala como a gente tem coisas em comum, mesmo sendo tão diferentes, né? A Bruna, ela tem pontos diferentes na vida dela, eu tenho pontos diferentes, mas no final a gente quer a mesma coisa, assim. E ela sabe que o caminho que eu quero para ela é o melhor caminho possível, o mais seguro e eu tenho um orgulho, um prazer enorme de estar do lado dela. É uma pessoa que eu realmente gosto mesmo. E eu percebi o seguinte, veio no Contender, arrasou, perdeu para Denise Gomes, mas eu já percebi na última luta, ela já corrigiu o curso, né, dali da carreira, vi que lutou de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito consistente, né, Flávio? Tava com essa palavra consistente. Muito consistente, cara. A Bruna, ela é muitíssimo inteligente, ela sabe exatamente o que ela quer e sabe que vai chegar. Ela não tem dúvida que vai chegar. E pegou uma garota que é campeã europeia de MMA amador, uma hype incrível. Tava muita gente, pelo McGregor. Muita gente achando, a irlandesa, né? achando que ela ia ganhar a luta. Claro. Tava muita gente achando que ela ia a favorita. E a Bruna, além de ter uma trocação mais concisa, botou pra baixo, foi completinha, mudou o game dela, né? Fight Nerd, né? Fight Nerd. Estratégia, que tinha que fazer. É isso. E por falar em Fight Nerd, Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Carlos Prates. O Carlos Prates que veio do Contender, mais um, ele tava sobrando já nos eventos que lutava. Narrei a luta dele no LFA, um nocaute absurdo. Cara com experiência na Tailândia. É um que já chega pronto. Diferenciado, Carlos Prates. Né? O Carlos, eu conheço ele há muitos anos. Eu treino com o Carlos e treino o Carlos há muitos anos. O Carlos, a gente se conheceu na Shootbox. Ele foi lá com o mestre dele, o Cris e a Calindra. E lá a gente teve uma conexão fantástica. Tanto com o Carlos, quanto com o Cris, com a Calindra e com a galera toda da equipe do Cris. Eles são de Taubaté, né? São de Taubaté. Eles vinham de Taubaté toda terça, se eu não me engano. Há muitos anos atrás isso, e a gente sempre teve uma conexão boa. Aí teve a separação, o Cris ficou lá na academia dele mesmo, o Diego pra cá, a gente pra cá, mas sempre mantivemos contatos. E quando o Carlos regressou pro Brasil, que estava na Tailândia, queria retomar a carreira dele no MMA, que ele só estava se desenvolvendo no Muay Thai, e aí ele me procurou. O Cris também ele me procurou, falou, Flavião, quero voltar a lutar MMA, eu preciso de você comigo. Pô, eu falei, cara... Vamos nessa. Sim, e assim, não é nem tanto só pela qualidade técnica e física dele, mas também por gostar desse cara, né? Ele foi comparado pelo Dan White ao Anderson Silva. No auge. No auge. Lembra ele? No auge. Ele parou assim, ele parou na distância e deu um direto puro no cara. Que nocaute limpo. Não, e ele impressiona, ele esteve aqui com a gente, né? Bateu papo com a gente aqui no Resenha, veio no Se Liga. O cara gelado, frio, aquele semblante dele, cara de tranquilão. Eu falei, você ficou nervoso no Contender?
Não. Quantas Tranquilão. lutas também de Muay Thai, né? Quantas lutas? Mais de 100 lutas de Muay Thai. Mas ele ficou nervoso sim. É. Após a luta, quando não tinha isqueiro para acender o cigarro dele. Aí ele fica nervoso. Você vê que figura, cara. Eu posso falar aqui da resenha? Eu falei, como é que foi a gravação para um grande amigo nosso? Como é que foi a gravação dos Garotos Five Contender? Não, a gente estava gravando aqui e eu desci ali, tô vendo o Carlos Prazo fumando um cigarro. Eu falei, aí sim. Minha pressão vai cair, minha pressão tá caindo, eu preciso de um cigarro. Pois é. Adulto, faz o que quer, né? Desde que ele chegue lá e faça o dele, faça bem, tá se sentindo bem, tá tudo monstro, certo. vai falar monstro, do cara. Não tem monstro, um monstro futuro assim, dele no UFC. Ele vai chegar na ponta do casco lá. Não tenha dúvida que o cara não vai chegar assim. Não só pelo que ele é como lutador, assim, mas pelo que ele é como pessoa, assim. É um cara sensacional. Não tem tempo ruim com ele, não tem história triste, não tem nada que vai impedir. Tranquilo? Tranquilaço. Pra ele tudo é diversão, tudo é alegria, não tem histórias ruins, não tem história triste, tá sempre pronto pra lutar, tá sempre pronto pra treinar. Treina pra caramba, sai na mão. Não usa nem protetor de boca, não gosta de protetor de boca. O protetor de boca que ele usa pra lutar, ele é obrigado a usar protetor de boca. Mentira, não treina sem protetor bucal? Sem protetor bucal. Bem, velho, e eu pensava que eu era um casca grossa. Esse tem o selo? Tem o selo, Rodrigo? Selo, papai, estampar ele inteiro. Eu me senti um casca de kiwi agora. Caqui. Casca de caqui, aquela mais fina, velho. Todos nós atletas profissionais, a gente manda moldar o nosso protetor de boca, porque é muito mais fácil, porque eles ficam moldados na nossa boca. Até eu sou pangaré e treino jiu-jitsu com um protetor de boca moldado, pô. Ele odeia. Caramba. Então ele faz esses protetor de boca de farmácia. Sim. Porque ele não gosta que nada fique grudado na boca dele. Então ele gosta de, no meio da luta, ele gosta de deixar o protetor aqui pendurado aqui por lá de fora e ficar com o protetor pendurado. E puxar pra boca de novo. Caraca, que louco, né, cara? E sai na mão desse jeito e tá no maior evento MMA do mundo. Merecedor. Cara, e tem grandes lutas pela frente aí que esperam o Carlos Prates, né, cara? Impressionante. E aí o Jean? O Jean Silva foi mais um contratado agora dessa temporada. É o Lord Assassin, esteve aqui com a gente também. Cara, que figura é o Jean, hein? Ele fala na terceira pessoa, assim, dá até me assustou, cara. Eu com ele aqui, o bicho, o Lord Assassin, não sei o que, eu falei, caraca, bicho, virou uma chave aqui. Cara, eu tive com ele no escritório do UFC, acho que umas 2 semanas atrás. Ele foi lá, conheceu o time do escritório, né, que vai trabalhar com ele. Cara, esse cara, ele falou com tanta segurança aonde ele quer chegar, que eu não tenho dúvidas. E me lembrou muito o McGregor no documentário dele, quando estava gravando há anos antes, falando onde ele ia chegar no futuro. Assim, a confiança, né, a autoestima do garoto alta e tem entrega, né? Entrega. Quando ele chegou na academia, eu deixei ele de canto. Falei, não vou encostar nesse moleque não. Vi uma pessoa muito parecida comigo, assim, sabe? Um espírito muito forte, necessidade de extravasar aquela raiva, aquela energia. Então eu falei, eu vou deixar ele quietinho ali, não vou nem encostar nele, não vou nem falar com ele. Tanto que ele me procurava na academia e eu não dava atenção pra ele. Eu nem olhava os sparring dele, nem nada. Tá? Ficava ali quietinho. Fui vendo ele, né, de pouquinho, vendo como que ele ia se portar diante aos companheiros de equipe, sem nenhuma influência de fora, assim, quero ver a atitude dele diante aos companheiros. E foi uma surpresa enorme, porque é um dos melhores companheiros de treino que você pode ter, é o Jean. O Jean, ele se entrega pra você como ele não se entrega pra ele. Ele vai dar tudo que ele tem pro seu sucesso. Tudo mesmo. Menino de ótimo coração. Não tem nenhuma situação que ele não queira te ajudar, não queira estar na frente. Se precisar chorar com você, ele chora. Se precisar, enfim, fazer qualquer coisa para te fortalecer, ele vai te fortalecer. E aí a gente foi se aproximando. Eu estava nos Estados Unidos com o Ivan Jatobá e com o Pablo, na luta da Bruna e do Caio também. E aí surgiu a oportunidade de uma vaga no Contender. E aí, lógico, o primeiro nome a ser citado foi ele e foi contratado lá por merecimento. E vou falar, vai ser um dos caras, uma das lutas mais violentas que a gente vai ver na categoria vai ser o Jean. Ele tem esse instinto assassino, aguenta muita porrada, gosta de tomar pancada na cabeça, não liga pras porradas.
e vai entregar guerra. É caras de bônus. E na última luta ele dele... é 66, né? 66. Na última luta dele, detalhe, pegou um cara que no boxe tinha até mais, né, era mais longo que ele. Um cara tava até ganhando dele na trocação pura. Ele deu queda e ele começou a colocar os cotovelos. Assim, ele deu um clique na luta que poucos dos caras fazem, né? Claro. Ele foi pra sair na mão do cara. O cara tava na frente dele na mão, ele meteu um cotovelo, ele começou a mudar, tem inteligência e presença de espírito. E ele é um cara que, isso até a gente trocando ideia, ele falou comigo, né? E você tem um trabalho muito forte nisso, e ele me falou, é que, assim, às vezes ele quer chegar lá e quer soltar os cachorros pra cima dos caras. Só que ele ouve ali a voz da experiência e fala, segura, não é o momento, não é agora. Aí, agora sim, vai. Libera, solta os cachorros, libera o dragão. Aí sim, aí vai. Ele falou desse trabalho que vocês fazem que é muito importante. Ele, uma semana antes da viagem, do contender, a luta da vida dele, eu vi o Jean triste, sabe? Não era o mesmo Jean. Coisas que a gente sabe, né? Que os bastidores não é para qualquer um. A luta se torna fácil diante de todas as obrigações, de todas as exigências que é um evento como o UFC. Sim. Vem muita pressão para cima de você, é muita coisa que rola nos bastidores, é muita conversa, então a gente vai lidando com essas coisas externas e às vezes a gente não consegue assimilar isso de uma forma natural. Então eu chamei ele de canto, fomos até ali um bar ali de um rapaz ali, tomamos um suco, uma água e tivemos um papo extremamente importante. Ele entendeu a importância do espírito dele estar dentro do jogo, não só o corpo, mas o espírito dele tinha que estar dentro do jogo, senão ele ia deixar passar a principal e talvez a última oportunidade de sucesso na vida dele, ele ia deixar passar por besteira, por coisas que não condiz com o que ele tinha que fazer, com o que ele era. A partir dali, o Jean... talvez tenha atletas, mas que se cobram demais de si mesmo, né? E talvez no treino não esteja rendendo aquilo que ele esperava, algum tipo. Vão surgir, como você falou, né? Atleta vai se machucar, vai ter que lutar um pouco machucado, vai ter alguma situação familiar. O atleta ele tem que se desligar de tudo e botar o espírito dele, né, naquele. Você deve ter presenciado cada coisa, né? E aí trazer o espírito para esse cara e botar no dia daquele foco. Mas, Rodrigo, você concorda que só gente como você, como Flávio, só gente que passou por esse negócio, que hoje consegue enxergar a coisa, olhar para trás, enxergar as coisas que fez, as experiências que teve, que conseguem realmente enxergar isso e passar para quem é mais novo? É muito importante ter um cara como o Flávio, ter um cara como você, que está sempre aconselhando também jovens lutadores. E esses jovens lutadores, você que é jovem lutador, está aqui assistindo a gente, não está no UFC ainda ou acabou de entrar, escutem quem tem mais experiência, escutem quem é mais velho e que já teve lá, né? Porque isso faz toda a diferença. De repente, esse teu clique ali, essa tua chamada ali pro Jean, no suco ali, fala, ó, isso que aconteceu, esquece. Coloca a tua mente aqui onde tem que estar. Isso pode ter mudado a vida dele. Claro. Possivelmente mudou a vida dele para sempre. Porque ele chegou lá, performou, venceu e está com o contrato assinado. Então, cara, isso faz toda a diferença na vida. Esse impacto das vidas que o Pablo falou, cara, estão aí a todo momento, né, cara? Isso é fantástico. A gente se sente extremamente gratos e felizes por a gente fazer parte e poder conduzir, ajudar na condução não só da carreira, mas na vida dessas pessoas, desses caras. São seres humanos merecedores de todas as bênçãos que a vida possa trazer para eles. Todos eles, sabe? É impressionante. E tem mais um, pra gente fechar esses 5, né, que a gente citou da Fight Nerds, inclusive dessa passagem agora, dessa temporada do Contender, tem o Maurício Ruff, que foi o nono, no nono episódio ele foi contratado. O Ruff que tem um estilo um pouco parecido, eu acho ele fisicamente meio parecido com o McGregor, ele não sei se é a barba, se é a postura de luta, se ele emula um pouco o jogo do irlandês, eu não sei o que é, Flávio, mas assim, o que eu vi do Maurício, o que eu conheci do Maurício, eu vi que ele é um cara diferente, tá? Posso estar enganado, mas assim, eu vi que esse rapaz, ele tem um quê ali que ele pode estar figurando também no topo ali da categoria dele, que é 70 quilos, né? O Ruff, eu treino ele desde os 18 anos. Conheço o Ruff desde quando ele tem 18 anos de idade, eu conheço o Ruff. Ele chegou para mim para ser sparring do Diego Brandão
que eu treinava o Diego Brandão, que foi um grande atleta do UFC, também foi meu aluno, fui treinador dele. E eu acompanhei toda a transição do Ruff para ele chegar nesse Ruff. Assim. O Ruff é um dos caras mais inteligentes que tem dentro do jogo chamado MMA. Ele aprende coisas, mestre, às vezes posições dificílimas. Ele olha uma vez, ele reproduz ela até melhor do que ele viu. Olha, ele isso é raro, né? Tanto que ele é o melhor defensor de queda que existe. Ninguém defende queda melhor que o Ruff, ninguém. E eu tô falando assim que eu fui um grande defensor de queda. Só que ninguém derruba o Ruff. E quem fala isso também é o próprio Thiago Moisés. Nossa, craque, Thiago. Que é um craque que tá com a gente lá também, tá treinando com a gente lá. E o Thiago falou, o melhor defensor de queda que eu já vi é o Maurício Ruff. Não existe. E olha que o Thiago tem tá uma lá na American experiência Top também, Team, né? Tá lá no top. Então, e ele aprendeu a defender queda comigo. Só que ele melhorou minha defesa de queda 100 vezes. Sim. Aprimorou, né? Aprimorou isso, com coisas assim que... Com arte, mestre, que só ele consegue fazer. Movimentos que só ele consegue fazer. Talvez pela habilidade física dele, pela capoeira, e também por ele ter um físico avantajado. É um moleque que tem uma musculatura forte, também é bem alongado. Então ele tem braços compridos, braço né? comprido, ele tem um bom centro de gravidade, ele consegue balançar ali bem, que eu tenho umas posições na grade que eu imito o surf. Então a gente fica na prancha para defender, então a gente não defende com tanta força, a gente equilibra na prancha e para atacar a gente ataca como onda. Então a gente ataca igual onda, a gente defende na prancha. E eu passei essa ideia para ele, só que ele pegou isso e enrolou e jogou de 3. Falou, olha aqui... Tem caras que são assim, né? O Anderson Silva era um cara que ele defendia queda muito bem. Capoeira. O Eliseu Capoeira, você presta atenção, esses caras que fazem esse tipo de luta... É muita consciência corporal, né? E aí você pega um cara como o Álvaro, que vai dar a técnica certa, a posição onde vou botar a cabeça do cara. Aí ele faz assim. E o que me impressionou do Ruff é que na luta dele no Contender, ele pegou o sparring do Makhachev nos 77 quilos na categoria de cima e conseguiu vencer no ground and pound, no chão, no nocaute técnico. E ali no início a gente viu lá que o rapaz, o Magomed Aliev, se não me engano o nome dele, né, o sparring do Islam, que era um cara diferente. Um cara grandão, jogando, o Ruff foi lá tranquilo, conseguiu fazer o jogo e venceu, cara. Ele vai lutar de 70 quilos no UFC, né, Flávio? Ele vai lutar ele é 70 quilos, né? É um 70 quilos grande. É um cara grande. O Ruff, ele é um cara em off de 83 quilos, mas ele tem uma musculatura avantajada. E para essa luta em si, ele estava com a confiança alta ali, estava bem, estava centrado. Hoje ele vive o melhor momento da vida pessoal dele. Ele teve um encontro com Deus maravilhoso para ele. Ele sente essa energia que faltava para ele. Eu acho que de todas as formas, as energias que vêm de fora, elas têm que servir para nos engrandecer. Às vezes é Deus, às vezes é sua família, às vezes são coisas externas. Se vem para te engrandecer, não para te diminuir, use-a. Perfeito. Então ele colocou Deus à frente. Hoje ele tem essa fé inabalável, assim. E quando ele chegou para lutar contra o russo, ele chegou de mente vazia e com o coração aberto, pronto. Tanto que a luta, por mais que você vê, o Ruff, eu falo, mestre, é o cara que ele transforma os momentos mais críticos das lutas nos momentos mais fáceis. Quando ele está sendo atacado, ele tem aquela... sai tão fácil, os golpes não pegam. A gente está vendo, mestre, falando em russo, são caras duríssimos, né? Eu tenho dificuldade de falar até os nomes, o André consegue gravar. Tem cada nome, vem cada cara duro. E a gente vê muita gente da Fight Night lutando com esses caras. Né? Muitos brasileiros, mas né, o Caio enfrentou... Só pegou leste europeu. Leste europeu. São caras estratégicos, bons em pé, né? São craques na trocação, craques no wrestling, são caras difíceis. Você vê que esses caras top do leste europeu dificilmente lutam até com o americano. Muito confronto Brasil com eles, com a estratégia. Você pegar um cara desse, que é bom de wrestling,
Né? Porque você tem que ter um mental muito forte, né? Porque os caras jogam no mental da gente, a pressão o tempo todo, né? A gente Por que você trabalha aí na mental dos garotos, além da técnica? A gente dos Fight Nerds, a gente tem a fórmula para ganhar dos daguestaneses. Esses caras... Olha, escuta aí, gente, repete isso aí, velho. A gente tem a fórmula para ganhar dos daguestaneses. O Caio já ganhou de 2, o Ruff acabou de ganhar de mais 1. Tamo certo, né? O saldo tá positivo. Tá positivo. Time que tá ganhando, não se mexe, mantém. Eu acho que o principal é você não entrar nesse jogo dele. Você tem que ter um antijogo também forte igual o deles. Que o que é forte deles, monstro também. O antijogo deles é muito forte. Eles não deixam você lutar. Você vê que o Khabib ele é especialista em não deixar você lutar. E o não deixar você lutar faz com que ele consiga ganhar de você e ter essa sequência de vitórias absurda. Mas não é pelo fato que ele luta bem. Que para mim o Khabib não luta bem. O Khabib tem um antijogo excepcional. O melhor antijogo que existe, ou já existiu no MMA, é o Khabib no Magomedov. Então o jogo deles é muito formatado em tirar a sua força, tirar o seu potencial, tirar a sua técnica. Eles tiram tudo que você tem e ali você se desespera. E no desespero eles te pegam, te nocauteiam, te fazem de gato e cachorro. Mas aí qual que é o antijogo pro antijogo? Não entrar nessa vibe mental. Você vê que o Caio, ele controla muito bem a distância, esse negócio dos Fight Nerds. A distância também, controlar cara, a distância. Eles te fazem jogar o jogo dele. Que é um jogo grudado. Meia pra grudado, né? E o Caião, qual foi o desenvolvimento? Antes dele agarrar você agarra ele. Entendi. Antes dele te agarrar, tu agarra ele. Quebra ele, agarra ele. E o Caio agarrou. O Ruff não precisa, porque o Ruff... Você não vai colocar o Ruff pra baixo. Eu posso queimar a língua, mas eu não vou ver. Vai ser difícil eu ver alguém pra colocar o Ruff pra baixo. Não vou ver. O sparring do Islam não conseguiu, né? Não coloca o Ruff. Então a missão não é fácil. Só que o Caio tem um wrestling excepcional. Aí é que tá o ponto. É absurdo. Se você, pra não ser derrubado, derruba ele primeiro, você tem que estar bem treinado. E aí vem toda a história do processo. Não é só chegar lá e competir. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter gente, você tem que ter estrutura, você tem que ter planilha, você tem que ter método. Perfeito. Para estar pronto para quando chegar na competição, você conseguir perguntar, como o Carlão gosta de falar, né? Ter essas perguntas que são difíceis de serem respondidas. Né? Porque quando você sobe lá naquela jaula, há muitas dúvidas, né, mestre? Há muitos questionamentos. Tô preparado, tô pronto, será que é isso Tem mesmo? sempre aquela mensagem. Sempre tem isso. O cara vai andando com aquela mensagem, talvez negativa. E um treinador, né, falando as coisas, vai quebrando o seu que você vai dando. Mensagens positivas e mensagens negativas também. E uma coisa que você me falou ali dentro, a gente estava falando nos bastidores, também o lutador ele não pode estar achando, já ganhei. Claro. Já ganhei. Porque na semana da luta, se ele acordar, eu vou lutar essa semana, ele toma um susto, né? A gente Como é que é essa história aí? Se você chegar no camping da luta 3 meses antes, falar, eu vou ganhar, tô bem pra caramba. Você sai da luta. Você tem que ter alguém também pra estar te estressando os 3 meses ali. Porque se ele der pra dar o clique. Pô, esse cara me falou uma coisa que pouca pessoa dá o clique. Vou lutar essa semana. Susto. Você começa a ficar nervoso. Entendeu? Porque você não passou o estresse. Né, mestre? Você falou isso agora. Não foi... esse estresse que você tem na luta, é o preparo. Ele tem que ser diluído durante toda a sua jornada. Entendi. Você não pode deixar para diluir ele na semana da luta, você não pode deixar diluir ele quando aquela jaula fechar, porque senão você não vai estar pronto. Você vai ser consumido pelo estresse. Então a gente vem diluindo ele vai vir isso. de qualquer maneira. Perfeito, entendi. A gente vem diluindo ele, a gente vai estressando ele, vai colocando ele na luta gradativamente. Todas as lutas, mestre, que nós fizemos, aonde a gente entrou com o Oba-Oba, já ganhou, a gente perdeu. Foi com a Bruna Brasil e agora foi com o Jair. Que a gente achava. Eu tinha a convicção de que nós iríamos ganhar essa luta. Mais do que eu tive nas outras, muito mais. Eu sempre tenho a confiança que meus atletas vão ganhar, mas nessas lutas em especial, eu tinha a convicção que não iríamos perder. E isso também acabou gerando uma falsa zona de conforto. Aonde o perigo foi eminente. Quando a jaula fechou, a gente viu que a realidade era totalmente diferente. Aprendizado, né? A gente nunca deixa de aprender. Mesmo com 70 lutas profissionais e anos de carreira como treinador, a gente nunca deixa de aprender, né? Verdade. Pois é. Flávio, vamos ter que encerrar? Ficava 2, 3 horas aqui resenhando. Papo para 2 dias, né, mestre? Papo que flui aqui.
Ó, prazerzaço te receber Obrigado. aqui. Flávio Álvaro, The Legendary, muito sucesso para você, para sua equipe, juntamente do Pablo Sucupira Fight Nerds. Muitas glórias aí para os seus meninos e meninas e muita saúde para você e para a tua família, amigo. Obrigado, quero agradecer a presença, quero em especial aqui mandar um grande abraço ao meu irmão Caio Borralho, a família dele, papai aí, e tá curtindo essa vibe, vai lutar aqui em São Paulo, a gente tá pronto para essa guerra também, diluindo o adversário gradativamente, e é isso, obrigado de coração a vocês, parabéns pelo programa, parabéns aí por estarem nessa jornada e contem comigo. É isso. E queria, né, dar os parabéns pro mestre, cara humilde, cara, pra te falar, que eu possa ajudar, tá ajudando muita gente, propósito infinito, mudando a vida de muitos jovens. E a gente vai ver essa equipe aí super vitoriosa. Um campeão dentro de breve, hein, cara? Dentro em breve, hein? Pois é. Material humano... O material tem. Tem, pra tá lá. Galera, assinem o UFC Fight Pass, tá aqui o QR Code para não perder essa resenha e tantas outras que a gente vai fazer daqui pra frente, que a gente já fez, se acessa a hora que você quiser, de onde você quiser, aqui no nosso aplicativo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte e até sempre. Valeu, UFC Fight Pass, a nova casa do UFC. O UFC está de volta a São Paulo com um evento que vai entrar para a história. Vitor Petrino, Caio Borralho, Jailton Malhadinho. Atletas invictos no UFC, buscando uma chance pelo cinturão mais cobiçado do planeta. Mais um capítulo importantíssimo do maior evento de lutas do planeta vai ser escrito. Não perca, dia 4 de novembro no UFC Fight Pass. Assine agora. A nova casa do UFC está de portas abertas. No UFC Fight Pass, você assiste ao vivo a todos os eventos do UFC e de várias outras organizações. Acesse ufcfightpass.com.br, assine e assista tudo onde e quando quiser. E o melhor, a partir de R$ 24,90 por mês. Você nunca mais vai perder nenhuma luta. UFC Fight Pass.